Graça e paz, povo abençoado, Café com Deus começando. E hoje trazendo para você um tema sensacional, um tema de muita polêmica até, os desigrejados, aqueles que vivem a fé fora dos templos. E hoje nós vamos aqui desenvolver esse tema com dois companheiros, dois colegas ilustres. Comigo no programa, claro, sempre... Pastor César Ferreira, seja bem-vindo, Pastor César. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli, muito obrigado a todos pela companhia. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, ao lado dos senhores. Obrigado, pastor. Amém. Figura cativa do nosso programa. Glórias a Deus. E claro, gente, convidado especial novamente pela segunda vez, abrilhantando o Café com Deus, Pastor Elias Soares de Moraes, professor, pastor, palestrante, escritor, e nós conseguimos, gente, colocar ele na agenda para ele estar desenvolvendo esse tema com a gente. Pastor Elias, seja bem-vindo a mais um programa. Muito obrigado, pastor Marcos Rulli. Olha só, hein, que nome, hein? Sim. É tremendo. É um prazer enorme poder estar voltando aqui para tratarmos de temas relevantes Sim. para a nossa fé cristã. E o prazer também estar aqui ao lado do pastor César Ferreira. Convivemos há algum tempo, Sim. né? Ali em Santana, conheci toda a família, os filhos, a esposa. Sim. E agora estamos aqui juntos, unidos pela fé, mais uma alegria. vez, para tratar desse tema relevante. Quero já mandar um beijo, um abraço para minha esposa, irmã Débora Soares, a mulher mais linda do Brasil. Olha aí. Não, a loira é linda, viu, meu? E a Tá minha certo. filha, então, a morena Jambo, que é essa mistura aí, né? Essa química. Doutora Abigail, né? Doutora Abigail. É. É um fruto do meu amor com a minha esposa. Olha só que coisa linda, né? Que lindo. E o meu filho, Davi Soares. Um abraço para todos vocês e para todos os amigos que, porventura, assistirem a esse podcast. Um abraço para você também. Tá, internauta, hoje o programa tem personalidades de peso para desenvolvermos esse tema. Pois é, gente. O fenômeno dos desigrejados, pastores. Isso aí é um assunto bastante polêmico, mas é um assunto necessário para o nosso momento. Bom, eu fui aqui buscar alguns números, pastor Elias, pastor César, números interessantes, recém-publicados do nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no censo 2022, pastor Elias. O Brasil, então, tem hoje mais igrejas do que instituições, por exemplo, do nosso governo. Mais prédios do que instituições do governo na área da saúde e instituições de ensino. Então, o número de igrejas tem crescido vertiginosamente. Mas a gente encontra cristãos que foram até entrevistados pelo próprio IBGE, onde eles informavam que eles professavam a fé em Deus, mas não seguiam uma igreja. Então, os primeiros movimentos do nosso programa, nós queremos aqui falar um pouquinho dessa questão, desse fenômeno que tem abalado e nos preocupado como pastores. Porque a gente sabe que o número de evangélicos cresceu e muito, está crescendo vertiginosamente, como eu bem disse. O número de igrejas, eles têm sido acrescentados dia após dia. A gente vê surgir igrejas com todos os nomes, diferentes e até alguns engraçados. Mas, não obstante a isso, nós estamos vendo, principalmente, pastor César e pastor Elias, os jovens que não frequentam uma igreja. Então, nesses primeiros momentos do programa, eu queria que o pastor César e o pastor Elias, aí vocês ficam à vontade para ver quem vai começar primeiro. Quais os perigos desse movimento dos desigrejados? É possível ter uma fé sadia e madura sem você estar congregando numa igreja? Pastor Elias, O fique à nome dele foi vontade. citado primeiro. Eu diria o seguinte, né? Como uma primeira colocação aqui. O problema do desigrejado, claro que o termo é novo, então Novíssimo. a minha fala seria anacrônica, mas só a título de uma comparação. Ele é um fenômeno que começa já no primeiro século, quando a carta aos Hebreus diz lá em Hebreus 10, 24 ou 25, 25.
Isso. Não deixando de congregar como é costume de alguns. Claro que há toda uma discussão quando foi escrito Hebreus, alguns acreditam que anterior à destruição do Templo de Jerusalém, Sim. porque não faria sentido a carta em si se não houvessem questões do judaísmo presente ali nos primeiros momentos do cristianismo, mas a questão ligada ao desigrejado não é um problema recente. No primeiro século, como eu já citei aqui, aparece isso por razões diferentes. Lá, talvez nós estejamos falando de perseguições pelo teor da carta, mas hoje não é o caso. Não é o caso. Mas é um fenômeno que eu diria que não é só um fenômeno do cristianismo, é uma questão que toca a sociedade como um todo, uma cultura que desacredita de instituições, seja instituição família, instituição do governo, as instituições estão em crise a nível de confiabilidade, inclusive a igreja. Então, nós chegamos nos desigrejados. Certamente, né, se a gente falar dos problemas decorrentes desse movimento, são vários. Eu não consigo pensar ser igreja, claro que eu não tô me referindo à igreja, um prédio, mas enquanto comunidade Igreja de fé, corpo. enquanto comunidade de fé, é impossível, é uma contradição de termos, ser igreja sem ser uma comunidade, porque igreja está intrínseco à questão de uma assembleia, de uma reunião, de uma comunidade de fé. Então, eu não sou igreja. Paulo diz, vós sois o templo. Então, ninguém é igreja sozinho. É necessário essa coletividade, o que Paulo metaforicamente chama de corpo, e aí realmente tem implicações sim. Olha, pastor Elias, o assunto é vasto. O pastor César já abriu para a gente um leque com muitas vertentes para a gente trabalhar aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Pastor Elias, faz a sua consideração também, que eu já vou começar a gente imaginar esse contexto, quais os problemas advindos dessa questão de ficar desigrejado. Mas o senhor tem toda... Esse termo desigrejado, né? Nós temos esse prefixo des, que é latino, que dá a ideia de sem, né? De um afastamento. Sim. Desigrejado, ou seja, aquele grupo de pessoas sem igreja. Definindo a palavra igreja, do grego eklesia, que vem da preposição grega ek, que é de dentro para fora, né? De dentro para fora. Mais o verbo grego kaleo, que é chamar. Logo, igreja são aqueles que são chamados para fora, para uma grande assembleia, chamados para fora. Pela própria definição, a gente já encontra um problema para os desigrejados, porque os desigrejados são os que são chamados para fora para reunião pública. E chamados para fora de onde? Das suas casas. Então, a igreja é formada por pessoas que saem de casa e se reúnem publicamente numa congregação para um determinado fim. Então, isso é igreja. Então, quando eu estou alienado deste conceito, eu já começo errando logo por etimologia da palavra. Agora, é importante também a gente analisar o porquê tem tantos desigrejados hoje. Por que vem acontecendo esse fenômeno? Por que vem acontecendo esse fenômeno, principalmente nesse século XXI. E principalmente depois de 2019. Bom, um primeiro fenômeno que eu vejo é a questão das mídias. As mídias fez com que o desigrejado crescesse exponencialmente. E por quê? Quando chegou no período a mídia dá uma sustentação para essa ausência do templo. Justamente. Então, hoje a pessoa tem na comodidade do seu lar assistir o culto que ele quiser. Uma live em qualquer igreja. Em qualquer igreja. Exatamente. Depois do fenômeno chamado pandemia, muitos pastores que não tinham afinidade com a tecnologia, as suas ovelhas ficaram ao léu. Ficaram entregues a determinados canais do YouTube, onde as pessoas não tinham tanto compromisso assim com a palavra e com a verdade.
Então, como isso durou muito tempo, as pessoas acostumadas a assistirem os seus cultos de dentro de casa, alguns que já tinham uma tendência a não ir muito para a igreja, eles Foi perfeito. falaram, poxa, eu não preciso estar na igreja, eu posso assistir o culto da minha igreja pela internet, ou o culto da igreja tal. Abriu-se um leque de opções. Às vezes a igreja dele talvez não tinha aquela palavra tão consistente, que existe essa outra problemática. Ele passou a conhecer que existem outras alternativas de culto e de modelo de pregação e tudo mais, e ele foi se identificando com aquilo e foi se afastando da palavra de Deus. Sim. Então existem vários motivos, várias razões. Uma outra que eu poderia ressaltar são os antidizimistas. Que é aqueles que pregam contra realmente as contribuições da igreja, ele não concorda. Antidízimo, anti-oferta, anti-voto. Anti-oferta, e então ele não concorda, e fala, não, isso daí é o pastor que vai roubar, vai ficar tudo pastor, ele vai trocar de carro, ele vai comprar casa na Alphaville. Então essas pessoas vão ficando decepcionadas. E às vezes até um imaginário dele. Ele julga que isso esteja acontecendo, como na verdade tem muitas igrejas que isso acontece. E eu acredito, pastor Elias, que o trauma religioso causado por isso que você falou, o trauma religioso vai produzir um cristão desigrejado. Nós até fizemos, né, César? 2 episódios sobre traumas religiosos. Está aí no nosso canal, gente. Procura o episódio, tá lá para baixo, você vai procurar, você vai encontrar Trauma Religioso 1 e 2, onde nós abordamos essa questão. Porque o trauma religioso empurra esse cristão que é bem intencionado para fora da igreja. Então ele acha que com essa marca, essa mancha, esse trauma que ele viveu, ele não quer experimentar a igreja de novo. É uma decepção. A pessoa está frustrada. Sim, então, sim. por exemplo, tem os escândalos, né? Que os escândalos são vários. Contribuem. Contribui e, de forma significativa, Bastante. ao ponto do Senhor Jesus dizer, é mister que haja escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Porque um escândalo, em se tratando, por exemplo, eu creio que os maiores problemas, pastor, vamos falar aqui como pastores, não está na igreja enquanto público leigo. O maior problema na igreja hoje, que contribui para ver desigrejados, são os pastores. Pode analisar, Sem nos dúvida. ministérios, são os pastores que dão problema. O membro não dá problema. Se ele for bem trabalhado, bem treinado, ele fica na igreja, se ele for bem discipulado. Os maiores problemas são os pastores. Escândalos sexuais. Quantos aí com pornografia? Escândalos. Escândalos, por exemplo, pastor que na igreja ele tem dupla personalidade. Ele ali enquanto instituição, a maravilha, só que na calada da noite ele é outra pessoa. Escândalos financeiros. Escândalo financeiro, escândalos sexuais, pedofilia, Abuso de poder. Né? abuso de poder, Culto à personalidade. Se adultério. autoendeusam e aí junto com isso vem o culto à personalidade. Justo. Exatamente. Então o que acontece? Aquela pessoa que acreditava no pastor, nossa, esse é um homem de Deus, santo homem de Deus, e depositava toda a confiança, ele é decepcionado, ele fica com um trauma tão grande que ele não quer ir para igreja nenhuma. Nenhuma. Ele falou, Sim. peraí, se essa pessoa que fez meu casamento, que fez isso, que me batizou, que agiu assim, fez isso, em quem que eu vou confiar? Em mais ninguém. É claro que isso daí não é uma assinatura para que a pessoa viva desigrejada, porque ela vai se prejudicar. Ela foi, na verdade, traumatizada. Essa pessoa precisa ser tratada com muito amor. Sim. Difícil alcançar essa pessoa e despertar novamente nela a confiança nos líderes religiosos. Complexo. É verdade. Nós produzimos também, César, um outro programa sobre... falando que líderes tóxicos Sim. produzem toxicidade na igreja. E, consequentemente, essa toxicidade ela expulsa o membro da igreja, porque ele se decepciona. E não sai somente ele, sai a família inteira. E às vezes parentes e outras pessoas, amigos. Todas as igrejas não irão prestar para ele. E tem um negócio muito curioso também, pastor Rulli, que é um fenômeno assim, uma coisa liga a outra. Se o indivíduo pesquisar na internet, e tem muita gente que consome isso, tem pessoas que romperam com a instituição e hoje desevangeliza, ataca a igreja. Então tem youtubers com muitos seguidores que falam toda essa
todas essas pautas que o pastor Elias colocou aqui, Sim. tem canais inteiros falando sobre isso, detonando de A a Z. Contra a igreja. Eu ouvi esses dias atrás, eu pensei que era um pastor assim, enfim. Sério? Cliquei lá para ouvir, né? Pensei que ele estava se posicionando biblicamente. E ele está sentado numa cadeira assim do lado de uma piscina. Eu fui lendo os comentários. Infinitos comentários de pessoas dizendo, é isso aí, depois que eu saí da igreja, agora a minha vida melhorou e tal. E ele sentando a madeira, justamente assim. Então Meu existem Deus. canais que prestam esse tipo de serviço e que potencializa e acaba sedimentando ainda mais o coração desse que está ferido ou que, enfim, por alguma razão se decepcionou e tende a crescer. É verdade. Olha aqui, ó. Um determinado teólogo ele escreveu o seguinte: os desigrejados se diferenciam por não estarem necessariamente em busca de uma nova igreja, mas sim de uma espiritualidade que faça sentido em seus próprios termos. Qual o perigo disso, pastor Elias? Eu estou vendo um monte de perigos aqui. Essa frase que ele pensou e o que ele verificou com base nas entrevistas que ele fez com pessoas desigrejadas. Então eles estão em busca o quê? De uma espiritualidade que faça sentido para eles. Então eu queria que o senhor comentasse essa questão, porque o senhor quase abriu já no primeiro comentário sobre a eclésia, sobre a igreja, né? Como é que um dedo, esse dedo menor que eu tenho aqui, vai querer viver ali fora do meu corpo? Ele vai morrer. Tem que estar ligado. Comenta pra gente, pastor. Com certeza. O que ocorre? As pessoas elas querem viver uma teologia simpatizante. Ou seja, aquilo que se adequa ao meu ponto de vista, O modelo dele. o meu modelo de igreja, e é por isso que muitos abrem infinitas igrejas, como uma que eu não quero citar aqui, que está abrindo uma igreja para ela. Uma mulher está abrindo uma igreja nova aí, pastor? Justamente. Então, a mulher que está abrindo uma igreja do estilo dela, é a igreja inclusiva, é a igreja para todo gosto, para todo Sim. tipo. Não sou eu que tenho que amoldar aos princípios da palavra. É a Bíblia que tem que se amoldar, adequar, né? se adequar ao meu estilo de vida. É a Bíblia que tem que se adequar ao meu estilo de vida. Então existe esse outro tipo de desigrejado que é quase um apóstata, né? Então tem aquelas pessoas que, por uma frieza espiritual, deixou de ir um dia hoje ao trabalho. Quando ela foi perceber, ela parou de ir para a igreja e se desanimou. Ele precisa ser renovado espiritualmente. Existe esse tipo de desigrejado também. Frieza espiritual. Sim. Uma vez por semana, daqui a pouco uma vez a cada 15 dias, daqui a pouco uma vez a cada 30. Porque a frieza ela é gradativa. Quando a pessoa vai acordar, ela já está fora da igreja. Agora, esse tipo de desigrejado, ele é complicado. Ele não é bem um desigrejado. Ele quer viver um estilo de vida ao seu bel prazer. Totalmente descompromissado Boa essa com a explicação. doutrina e com a verdade da palavra de Deus. Portanto, o estilo que o senhor apresenta não se adequa àquilo que eu acho que tem que ser a igreja. Às vezes ele quer moldar um pastor, o culto tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Ele vai dando as dicas como se ele fosse o líder da igreja. Então ele quer o estilo dele. Não está de acordo com o estilo? Ele vai procurar uma outra opção. Não encontrando uma opção, bom. Ou ele vai ficar em casa ou vai abrir uma igreja no estilo dele. Eu ouvi uma vez, pastor, foi perguntado a um pastor, o que você acha do movimento tal? É um movimento que começou em Brasília, se espalhou pelo Brasil e está até fora do Brasil. E aí esses pastores eram amigos, hoje não caminham mais juntos, por razões de visão diferente, né? O que você acha lá do trabalho que o tal pastor faz? É bem novo, é bem diferente. E a resposta foi a seguinte: nos finalmente, o que ele está fazendo, no meu entendimento, é a mesma proposta de uma igreja, mas com um layout diferente. O que eu penso, meu pastor Elias? A pessoa fala assim, eu não quero mais igreja, não estou mais nem aí para a igreja, agora eu estou em outra. E qual é esse outra? Me reúno na sala de casa, não tem mais um púlpito, fazemos um círculo e ninguém é maior que ninguém e a gente fica ali. Então a pessoa acredita que o prédio e a liturgia é o problema. E aí faz em casa uma roda de amigos
E, finalmente, ela pensa que o modelo em si vai redimir o indivíduo, né? Não é mais uma igreja formal. Então, não é um problema, às vezes, de uma leitura de crítica em relação àquele modelo de liderança em si. E a resposta desse pastor me chamou a atenção porque ele falou assim, quando ele fizer uma coisa diferente, talvez eu vá. Mas, por enquanto, é a mesma coisa de igreja. Ele só senta no chão. Que diferença faz sentar no chão e não numa cadeira? Sim. Então, existe um culto à personalidade também, como disse o pastor Elias. Aí acaba que é um menu eclesiástico. Então, eu quero isso aqui, mas eu não quero isso e tal, e eu vou fazer do meu jeito. É uma coisa... Eu também estratifico o problema, porque existem pessoas que aparentemente estão na categoria de desigrejados, mas não são desigrejados. Pessoas que estão com o coração quebrado, frustrados, machucados, legitimamente machucados. E não tem força. Não tem força pra voltar. E aí a pessoa realmente para. Agora, o desigrejado, que eu acredito que estamos trabalhando aqui, é um movimento deliberado e, às vezes, que desevangeliza, que ataca a igreja e que confunde, às vezes, igreja e noiva de Jesus, joga a criança com água suja e tudo, porque não consegue discernir as coisas. É o chamado desigrejado ideológico. Exatamente. Porque ele é contra a igreja como instituição. Não importa o estilo, o modelo, se é assembleia, se é batista. Se o pastor é sério, se aquela igreja é séria. Não importa. Ele é contra porque ele assumiu que o pastor quer se enriquecer com o dinheiro da ovelha e que ele é uma pessoa... Eles chamam de sistema, né? Tudo para eles é sistema. É o sistema. Então, esse tipo de pessoa é muito complicado. Aí, essa pessoa é só Jesus para tratar. Não adianta querer colocar ele para trabalhar, que ele não será trabalhado. Pastor, o modelo da igreja do Novo Testamento, ele fala o quê? Comunhão, partir do pão e orações. É possível uma igreja subsistir sem isso? Eu acho que não, porque a igreja do Novo Testamento, ali tem um modelo para nós. E tem a questão que vai ficar comprometida também, do culto em casa, porque a Bíblia diz, e o Novo Testamento é enfático nessa questão, dos líderes da igreja, dos anciãos, daqueles que detêm a palavra e ensinam a verdade. O quanto vai se perder de conteúdo por ficar somente no conforto da sua casa, seja no seu apartamento, na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, longe da igreja. Será que eles vão ser certinho? E a Santa Ceia? Ah, mas eu faço aqui. A gente compra o pãozinho, coloca o vinho. Tem um monte de questões envolvidas, pastor Elias. Comenta pra gente. Eu penso que um dos maiores problemas é que, às vezes, algumas pessoas que se tornam desigrejadas é porque querem levar a sua própria vida. Ele não quer passar por uma disciplina, ele não quer ser corrigido, ele se acha acima da média. Ele vai combater o que o próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti ele só e repreende. Essa é a primeira regra. Se ele não te ouvir, leva mais 2 pessoas. E se ele não te ouvir, o que você tem que fazer? Leva para a igreja. Mas se ele não tem igreja? Morre ali o problema. O problema morreu ali. Não haverá remédio. Você está me entendendo? Para essa situação. Então a pessoa teve um deslize da vida espiritual dela. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser aconselhada, ela precisa ser guiada. Mas se ela não tem uma liderança, ela não tem ninguém que possa orientá-la, então ela vai viver a sua própria vida, sem noção, uma ovelha sendo levada por si própria. Uhum. Ela estará exposta a um lobo, a tantas outras coisas. Eu penso que esse é um dos maiores problemas. Porque quem é que não erra? Quem é que não falha? Sim. Então, às vezes, me desculpar, porque existem lideranças que têm uma vida totalmente alienada da verdade da palavra de Deus, vivendo uma vida de pecado. Tem, mas será que é 100%? Será que não tem nenhuma liderança que viva na presença de Deus? Então, eu não posso generalizar. Eu até levantei essa questão porque é uma das coisas que hoje tem trazido muito escândalo, né? Líderes sendo algemados, sendo presos. Coisas sérias, né? Coisas seríssimas. Mas não é 100% isso aí. Então, a pessoa que já não quer, ele vê nisso uma desculpa realmente para não ir. Agora tem aquelas pessoas que são fracas, né? Fracas, ela recebe esse trauma e como que ela vai se comportar? É difícil, mas generalizar tudo e se afastar da igreja não é a melhor coisa. Então eu penso que
A questão da disciplina, a questão de um bom ensino, porque o pastor está ali de olho na ovelha, vendo o desenvolvimento dessa ovelha, discipulando essa ovelha, até apostando nessa ovelha como um futuro líder. Sim. Como Paulo fez com Timóteo, que passava por tantas dificuldades e fraquezas, e Paulo admoestava, exortava para que pudesse ter uma liderança para substituí-lo. Pastor, e a ovelha tem que ter interação com outras ovelhas. Outras ovelhas. Como que você vai ter interação se você está se isolando? É. Né? Querido internauta, a igreja, como instituição, ela tem muitas falhas. E os pastores concordam comigo. A igreja como instituição. Mas a igreja como corpo espiritual de Cristo, ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Ela é renovadora, restauradora das nossas vidas. Mas eu quero colocar um pouco de pimenta nessa conversa nossa aqui. Um portal da internet, não vou citar o nome, ele escreveu o seguinte, que o tema dos desigrejados esteve presente na ascensão de um determinado candidato à prefeitura de São Paulo, Meu Deus. que estava muito bem nas pesquisas eleitorais, né? E ele ligou essa imagem dele aos evangélicos. Mas ele mesmo disse que não frequenta igrejas e nem paga dízimo. Determinado candidato que esteve pleiteando a prefeitura de São Paulo. Não vou citar os nomes aqui, né? Quer dizer, é uma promoção para desigrejado? É uma propaganda para desigrejado? Uma coisa que eu penso... Ele fala que não frequenta a igreja. Uma coisa que... E ele é rico, tem muita condição financeira. Aí já entregou. Uma coisa que eu penso... Tiveram muitos candidatos aí, né? Uma coisa que eu penso, seguindo a linha de raciocínio que o senhor levantou e o pastor Elias trabalhou, é que, assim, já no primeiro século, eu nem diria a questão do primeiro século, né? Estou pontuando o primeiro século, mas, assim, no Novo Testamento, aparece ali algumas questões. Independentemente do querido e a querida irmã que nos acompanha aqui, a gente tem que, como diz a Reforma Protestante, né? Sola Escritura não significa dizer que a gente é bitolado e é só a Bíblia, porque tem materiais incríveis, mas é a partir das Escrituras. Para dizer o seguinte, Paulo ele escreve dizendo que digno é o obreiro do seu salário. Sim. Isso, Novo Testamento. Não vou nem falar primeiro século, né? Porque senão parece que o primeiro século está destacado da Bíblia. É a palavra de Deus que diz, digno é o obreiro do seu salário. Esse é um ponto. Segundo ponto, obedecei os vossos pastores. Claro que não é uma obediência estúpida, ignorante. Cega. Você vai perceber o caráter, a integridade, uma série de fatores bíblicos a respeito desse líder. Então, digno é o obreiro do seu salário, obedecei os vossos pastores. Paulo diz nas cartas pastorais sobre o cuidado com as viúvas. E aqui Sim. a gente chega num ponto. Já no primeiro século, então, haviam congregações. É claro que quando a gente fala congregação, a gente não está falando de um prédio, que me parece que prédio mesmo para se chamar de igreja cristã, é a partir do quarto século. Mas já haviam congregações, no primeiro século, onde o pastor tinha uma ajuda de custo, não sei como é que funcionava isso, mas pelo que diz o texto, havia um ajuntamento para se reconhecer uma liderança pastoral, ou um ancião, ou um presbítero, um ajuntamento para se reconhecer viúvas e vulneráveis, e isso significa dizer que o ajuntamento já era organizado. Mas desde as cartas de Paulo, ele já orienta como Exatamente. tratar aquelas que realmente forem viúvas. Exatamente. E aí a pergunta é, pastor Elias, é qualquer viúva? Não. São todas as viúvas? O pastor, no caso, você encontra um pastor na rua, é esse pastor? Eu acredito que tem que ter um local. Sim. Né? Seja Éfeso, seja Corinto, seja Tessalônica, tem que ter um ajuntamento. Uma igreja reconhecida, legitimamente e biblicamente, para que, esse é o meu pastor, essas são as viúvas, e aí você tem um ajuntamento muito parecido com hoje. É claro que a gente cai de novo na questão de alguém que é machucado, e aí vai atacar toda a estrutura, ao invés de ter o cuidado, e a gente não espera que alguém que está ferido consiga esse equilíbrio, né? De discernir as coisas. Mas já no início da igreja, nós vemos, biblicamente, Deus estabelecendo um padrão para chamar de um ajuntamento ou a igreja em si, né? Sim. E se nós trabalharmos 1 Coríntios capítulo 12,
acerca dos dons espirituais, que há uma grande diferença entre dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo. Qualquer pessoa individualmente, ela é batizada com o Espírito Santo. Mas os dons espirituais, quando foram distribuídos com uma finalidade. Qual a finalidade? Edificar a igreja. E aí? Eu creio na atualidade. Que igreja é essa aqui? Que igreja é essa? Você está me entendendo? Exatamente. Onde está esse ajuntamento? Tem que ter o ajuntamento. Tem que ter o ajuntamento. Então, a igreja ela está presente. Quanto à questão do salário do pastor, não vamos muito longe para o quarto século, não. No primeiro século, no ministério de Jesus. O Senhor Jesus é o sumo pastor. Ele pastoreava o seu rebanho. E ele não trabalhava. Apesar de ser um marceneiro, os 3 anos e meio dele de ministério foi sustentado por quem? Por mulheres. E o apóstolo Paulo também era sustentado pelas igrejas. Ele não tirava da igreja de Corinto, mas havia a igreja de Filipos, outras várias igrejas que sustentavam o ministério dele. E existem muitas cartas, nas próprias cartas paulinas, chamadas de cartas de recomendação. Sim. Porque já naquela época, vou usar aqui um termo bem chulo, já havia pastores pilantras. Sim. E por esta razão havia necessidade de uma carta de recomendação. Paulo não indicava qualquer aventureiro, não. Qualquer franco atirador, não. Eram pessoas que tinham estrutura, que tinham bom testemunho, boa reputação, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com o evangelho, cheio do Espírito Santo. E ele recomendava para estar dirigindo, falar, atenda e cuide dessa pessoa. Então essas pessoas que eram pastores por tempo integral, elas se dedicavam inteiramente à igreja. A igreja sustentava. Se não fosse sustento da igreja, como esse ministério? Porque uma das argumentações do desigrejado é justamente essa. O pastor tem que passar fome, o filho dele não pode ir para a escola, ele não pode ter carro. Sim. Você está entendendo? Entendi. Então é complicado, né? Agora, é claro que a pessoa que fala assim, mas o pastor que extravasa na questão econômica, financeira, que é um pastor que ostenta, né? Essa palavra, ostentação. Nós realmente concordamos. É como aquela velha máxima, né? Não falar de dinheiro na igreja, no meu entendimento, é pecado. E só falar de dinheiro é pecado também. Porque a Bíblia ensina acerca disso, das contribuições. Agora, existem instituições que só falam em dinheiro. Sim. Existem instituições que o pastor realmente ostenta, que é uma coisa, assim, vergonhosa. Mas nós estamos partindo das Escrituras, onde nós entendemos que existe um princípio, né, de cuidado, de integridade, para lidar com essas coisas e não gerar escândalos. Perfeito. Vamos lá. Mais números. Na pesquisa do IBGE, foi identificado que esse número de desigrejados, ou aqueles que praticam a fé fora dos templos, em sua maioria, são jovens. Incrível, né? Jovens. Nós vamos dar credibilidade ao nosso IBGE, né? Pesquisa 2022, estamos em 2024. 3 fatores, pelo menos, são identificados que levaram os jovens a se tornarem desigrejados. Jovens que estavam numa igreja e hoje não estão mais. Primeiro ponto. E aí vocês tiram do palitinho quem vai responder. Perda da credibilidade da instituição. Eles atiram isso em rosto. Que torna, então, isso faz com que eles tenham uma espiritualidade mais pessoal e menos igreja. Segundo a pesquisa. Cultura gospel, ou seja, que unifica práticas e dilui fronteiras denominacionais. Você falou bem sobre a questão das redes sociais, né? Uhum. E o terceiro, para a gente dar pedrada aqui, o descontentamento com os neopentecostais, que em muito contribuíram para que se chegasse a esse nível. Essas foram as 3 situações que o IBGE identificou nessa pesquisa. Claro que dentro dos neopentecostais também entra o neoliberalismo. Então, vou repetir. Perda da credibilidade das instituições. Segundo, cultura gospel, que através dessa questão da internet unificou bastante as denominações, né? Passou
Você assiste o que você quer, a hora que você quer, do estilo que você quer. E o descontentamento com o estilo neopentecostal, que a gente sabe que trouxe muito prejuízo para a igreja. Olha, eu estou de acordo com, pelo menos com a primeira e a última, parece que elas se unificam. Chegaram bem no ponto nevrálgico do negócio. Chegaram. A descrença na instituição, não é apenas na instituição, mas na liderança que está por trás da instituição. E é aquilo que nós abordamos no início, que não é motivo para você se afastar da casa de Deus e da palavra de Deus, mas que ao mesmo tempo contribui de forma considerável para que as pessoas se afastem. Então, o escândalo, eu volto a bater, o escândalo na liderança, isso faz com que as pessoas percam a credibilidade nas instituições. Por quê? A tendência de quem está traumatizado, decepcionado, frustrado e escandalizado é generalizar. Com certeza. Falar, ninguém presta. Por quê? É aquilo que eu disse no início. Suponhamos, o pastor Ferreira me evangeliza, aí faz meu batismo, aí eu começo a namorar, ele faz meu casamento. Daqui a pouco ele vai fazer algo que é pior do que o mundo faz. Falei, puxa vida, se essa pessoa que me batizou, que fez isso, foi capaz de fazer isso, em quem que eu vou acreditar? Então acaba a crença nas instituições. Então o escândalo e até mesmo esses salários exorbitantes, como foi citado aqui pelo pastor Ferreira, salvo aqueles pastores, porque tem pastores que eles são empresários, Sim. são ricos, Sim. eles têm condições, são grandes empresários. Então o cara anda de Porsche Cayenne. Ou se ele é bilionário... Tem que saber separar as coisas, né? Separar as coisas. Separar. Se ele é bilionário, ele vai andar do quê? Vai andar de Bugatti. Tá entendendo? Carro de 20 milhões de reais, de 40 milhões. Ele vai desfilar. Mas é dele, é o poder que ele tem. Exatamente. Mas o camarada é um jogador de futebol, ganha muito dinheiro. Aí você quer que ele viva igual você para ele poder Tem dizer pessoas que que acreditam, pastor Elias, que a igreja tem que ser só dos miseráveis. Não. Que Deus não pode abençoar. E pode. Pode. Uma teologia da prosperidade coerente, biblicamente, Deus abençoa o seu povo, sim. Deus dá condições, sim. Quando Paulo disse, não são muitos os ricos e muitos os poderosos que estão chamados, sim. Ele já está dando o tom. Não significa que na igreja só tenha pobre, mas tem ricos e tem poderosos. Só que não são muitos, mas tem os poucos. Lá em Coríntios ele fala, né? Fala, não são muitos. Sobre a questão de celebrar a ceia, né? Justamente. Estou me referindo a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, a partir do 18. Sim. Então, existem os poderosos? Existem. Tá? Mas também generosos. Cristãos fervorosos, ricos. Ricos, porque não se deixaram se dominar pelo mamon. Então, o dinheiro servem não a igreja governa. com o seu dinheiro. Serve a igreja com os seus bens e a riqueza não os domina. Esse Deus vai abençoar cada vez mais. Porque tem crentes na igreja que... E precisamos, pastor, desses aí. Precisamos para abençoar. Agora, tem pessoas que não têm uma vida próspera, mas ele é muito mais exibido e orgulhoso do que aquele que é rico. Ele só não é mais porque ele não tem. Sim. Se tiver... E é o que a gente às vezes diz, Deus não dá asa para cobra. Não. Agora, no que diz respeito ao terceiro ponto, que é o vamos aqui, nós neopentecostalismo. O neopentecostalismo. Não, cultura gospel. Você falou do terceiro ou do segundo? Isso, eu quero trabalhar o primeiro e o último. Aí deixa o último foi a questão do neopentecostalismo e o neoliberalismo nas igrejas, que fez muita confusão. Começou no meados dos anos 90, você lembra disso? 92, 91, começou por ali, né? 93. Década de 90, floresceu o neopentecostalismo. Isso, não. É o chamado... A confissão positiva, a quebra de maldição hereditária, a gente chama de antropocentrismo. O antropocentrismo, ou seja, um evangelho centrado no homem. Ali começaram a quebra de maldição hereditária, começou um monte de coisa junto, né? Agora, eu não vou generalizar, porque eu conheço alguns pastores que têm compromisso com a palavra. Nós somos convidados a pregar a palavra, só que existem muitas dessas igrejas neopentecostais, ou mesmo não sendo neopentecostais, que hoje são verdadeiras arapucas para arrecadar dinheiro. Por exemplo, lá não tem ficha de membro. Tem 5 mil, 10 mil pessoas, mas você não sabe quem é quem. Se faltar uma ovelha, o pastor não está nem aí. O que ele quer é o seguinte, promover eventos onde, principalmente aquele pregador, pastor, se eu
isso é uma coisa que para o senhor, de igrejas que não são neopentecostais, mas pentecostais. Eu vou poupá-la. Que eu não quero citar nome de liderança e nem de igrejas. Uma vez eu estava dirigindo o trabalho na cidade de Itapiveira, eu co-pastor do setor, eu fui co-pastor setorial. Aí um dos presidentes de um outro ministério da Assembleia chegou e me falou: pastor Elias, pois não, por que o senhor não traz o missionário fulano de tal? Falei, por quê? Rapaz, a igreja não consegue tirar dinheiro do povo, mas ele vem e consegue. Que discurso, hein, pastor? Não, olha só. E aí, o que ele disse? Meu Deus. E funciona assim. Eu falei, como que funciona? Tem os envelopes, ele vai fazer uma campanha de 7 dias e tem os envelopes. Se ele arrecadar 20 mil, 10 é para a igreja e 10 é para ele. Então veja, aquilo que a igreja às vezes não consegue tirar durante o mês, ele tira nessa campanha e você arrecada isso. Já ouvi isso e já vi isso. Pelo amor de Deus. É triste, né? Então, Por a gente, isso às que vezes, você vê nascer o desigrejado. justo. O decepcionado, o trauma religioso. Olha, já teve obreiro, chegou e me falou, pastor, que decepção com esse pregador famoso e tal. Chegou na igreja e ele começou a fazer a ministração das ofertas que era para ele. Ele, na época, eu estou falando coisa de mais de 20 anos atrás, Meu Deus. ele deu R$50, colocou na salva. No final do culto, ele foi pedir os R$50. Falou, mas o senhor não deu de oferta? Não, não. Isso é só para chamar a atenção do povo, o povo contribuir. É triste. Então, Ai, infelizmente, Senhor nós amado, estamos até- vivendo uma malandragem espiritual. Tá desse jeito, é verdade. Então tá uma vergonha. Nós estamos. Isso aí, gente, não é para desanimar ninguém e você deixar de ir para a igreja, não. Isso aí, olha, apesar dessa desgraça que tem no meio da igreja, glorifique a Deus. No quê? Nisso está acontecendo? Não. A palavra de Deus está se cumprindo porque ele disse que haveria homens amantes de si mesmo que faria negócio de vós. Negócio. Então são Exatamente. últimos tempos, nós estamos caminhando para o tempo do fim. Glorifique a Deus por isso. Não é motivo para sair, é motivo para ficar. Porque a tendência do escândalo é aumentar É aumentar. à medida que vai chegando próximo da vinda de Por Jesus. se multiplicar a iniquidade, O amor de quase muitos. todos esfriaria. o amor de muitos vai se esfriar. Então, isso que a gente está falando aqui Sim. não é para você se afastar. É para você ver a fidelidade da palavra de Deus, que não pode mentir. Faz 2000 anos que o Novo Testamento foi escrito e tudo isso que está acontecendo já havia sido dito pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Sim. Então, estou levantando essa leva não é para escandalizar mais você. Sim. É para você ter certeza É o de que a palavra cumprimento da profecia. Cumprimento, a palavra de Deus é fiel. E outra coisa, pastor Elias, tem muita igreja boa, igreja séria, e pastor que Sério. é um homem de Deus, mulher de Deus, tem muita coisa séria. Pastor, olha Muita. aqui, permita-me ler esse texto. À vontade, pastor. Olha aqui, tem À o vontade. capítulo 3 e depois o 4 de 2 Timóteo. Sim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, olha mais, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que é isso daqui? Pastores hedonistas. Sim. Tudo pelo prazer. Ele está ali na igreja, mas o coração dele está no prazer, está no sexo, está no assédio, está na pornografia, No financeiro, no financeiro, no desejo pelo dinheiro. enriquecimento ilícito. Agora, quer mais? Conjuro-te, capítulo 4, Paulo, ele prossegue. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina que a gente estava falando. É, Um evangelho ao meu gosto. Tá? Não sofrerão sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido. O que é comichão? Aquela coceira. Já teve aquela coceirinha no ouvido? Não dá vontade de parar, né? é, Tão gostoso, né? é. Eles terão cócegas no ouvido e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seu próprio aí. desejo. Eu quero viver o meu evangelho, não o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora aqui tem uma aplicação para nós. Mas tu,
ó crente, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Tá falando de uma coisa séria, de uma igreja séria. De um Isso. posicionamento correto. Tudo sério. isso vai acontecer? Sério. Tá acontecendo. Diante de nossos olhos. Mas é motivo para você sair? De Não. jeito maneiro. Tu ser sóbrio, tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina, permanece naquilo que você tem aprendido. Eles mudam a doutrina, eles mudam os ensinos, como a gente já falou em vários podcasts, né, pastor César? Para deixar mais saboroso Justamente. o evangelho. Não, porque é muito duro. Assim não pode falar. Pastor, eu vi um Reels no Instagram, você deve ter visto. Um pastor falando do Deus Mãe. Pelo amor de Deus. São essas coisas que tá aí dentro do neoliberalismo. É uma cultura woke que não é o assunto, mas Exatamente, é isso, é não para é o assunto. agradar pessoas que... Para agradar. Porque se desagradar, de repente, o que ocorre? Hoje, você não... Acabaram as disciplinas, você não admoesta mais ninguém, você não prega contra nenhum tipo de pecado. Por quê? Não, na igreja ainda prego, pastor. Ainda Deve prega. continuar? Não, mas deve continuar. Prega lá, Ferreira. Mas o que ocorre? Você Sim. continua pregando? Muitas Você dessas, deve continuar também, né? muitas dessas Mas tá igrejas demais, tá desse jeito. não são mantidas por Deus, são mantidas por grupos financeiros. Sim. Então, por exemplo, tem lá um camarada que ele é milionário, ele dá 100 mil por mês para a igreja. Se eu for pregar contra o pecado dele, esse 100 mil vai secar e é o meu salário. Então por que eu tenho que pregar contra essa grana? Então não é contra o cara, é contra a grana. Que vai vir no Internauta, bolso. assista esse programa antes que alguém tire do ar para protesto. Você tá me entendendo? Então, É. é mantida por pessoas poderosas. Essas pessoas poderosas querem viver a vida dela. Então é o evangelho a gosto do freguês. Pastor, é incrível que esses caras, desculpa a palavra, Crescem. eles não precisam se justificar. Agora, a gente que fala a verdade precisa estar se justificando. É verdade. Me ajuda aí, pastor. Então, agora só que essas pessoas não se justificam porque essas pessoas não precisam pregar, né? O evangelho como ele é. Não precisa pegar contra o pecado, contra relações ilícitas. É mais O fácil. cara é bígamo, é polígamo, não tem problema. Ó, só Entra mané. muito dinheiro. Entra muito dinheiro, é muita grana. São igrejas... Aquele camarada que é satanista, não abriu uma igreja para ele? Tem ali a outra que estava na igreja do Macedo Meu lá, Deus. que vivia de pornografia, agora abriu uma igreja... Não vou nem Não tô falar, o que sabendo, escandaliza? pastor. Não fala. É, Senão eu vou cortar meu canal. Aí alguém, ela Meu Deus. numa entrevista com as Julianas, como é que é? Juliana Gimenez? Como é que é? É, Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Ela falou, e qual é o estilo da sua igreja? Igreja para pecadores. Lá vale tudo? Vale. Inclusive, lá é para aquilo que eu gosto de fazer. É uma igreja... Igreja para pecadores. para dar. Uma igreja, tá entendendo? Gente, só graça de Deus. Pegou uma palavra que a gente usa e usou de uma melhor outra coisa é dar, só que num forma. outro contexto sexual. Mas olha aqui Sim. o que Paulo disse, gente. Então, não é razão. Acho que no início do meu discurso dá a impressão que eu estou abonando. Não estou abonando. A gente tem que mostrar a realidade. A Como é que está realidade. surgindo? A verdade. Olha o que diz Paulo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Outra versão Não fala, vão não querer. suportarão. Não suportarão, suportarão, não dá, é muito, é duro demais essa mensagem. É o que Jesus, quando estava pregando, falou: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, Não é digno dura de... esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? Sobraram 12. Vocês não querem ir embora também? E aí Pedro toma a palavra e fala em nome do colégio. Para quem iremos nós? Aleluia! Se só tu tens palavra de vida eterna, verdade. não tem como. Nós já verdade. sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito, disse, porque virá tempo, chegou esse tempo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Tá aqui. Então o que nós estamos falando é o cumprimento literal do que foi dito há quase 2000 anos atrás. E você vê que ele não usa a palavra pastores, ele usa doutores. Doutores, que são mestres, pessoas com grande conhecimento de grego. Como diz o César, né, César? Que estudou na Alemanha, que estudou em Londres, que estudou... Eu não conheci. não é pouca coisa, não. Não vou citar aqui um bispo. Ele é formado mestre em teologia, depois criou uma igreja justamente para pregar esse evangelho fácil e da prosperidade. E ele tem formação... Teologia liberal com... Formado
na Faculdade Batista do Sul, que é famosíssima, com mestrado, mas ele escolheu o lado mais fácil. Aí, o que é que eles dizem? Esse evangelho é bom, mas não dá resultado. Só pregar o pão com manteiga não dá resultado. Você tem que colocar mais alguns ingredientes. Tá entendendo? Para se tornar mais palatável. Mais gostoso. Isso. Charles Swindoll triste, né? falava no livro A Igreja Desviada, que é uma obra maravilhosa, ele escreveu em 2009. Em 2009 ele já alertava a igreja que só a ortodoxia bíblica faria a igreja suportar tudo isso. Em 2009, pastor, nós estamos em 2024. Pois é. Ele fala o seguinte, gente, atenha-se à Bíblia. Não queira trazer como fontes outras coisas superiores à Bíblia. Sempre a Bíblia é a nossa fonte maior. Então ele fala, só a ortodoxia bíblica, porque ele falava que nos Estados Unidos essa teologia liberal estava infestando as igrejas. Uma marketização da igreja total, porque tem que ser grande, tem que ter movimento, tem que ter barulho, tem que ter dinheiro, e é isso que se prega. E você é medido, a sua espiritualidade, ela é medida pela sua prosperidade. Resultados financeiros. Pelo resultado financeiro. Numéricos. Nós vamos ter 50 mil Sim. daqui tal coisa. Então ele vai fazer de tudo para ter os 50 mil, para arrecadar mais. O Dr. Paulo Romeiro, certa vez lá na Musical FM, ele trabalhava muito a área da apologética, né? Ele falou Sim, estou tentando trazer ele aqui, mas é difícil achar. Oh my God, ele é muito bom. Contra Muito bom. a agenda. Ele disse o seguinte, o liberalismo, a heresia, ela nasce na Alemanha, Sim. cresce nos Estados Unidos, na América do Norte e envelhece no Brasil. E se aposenta no Brasil. Tanto lugar para Boa, ir, hein? né? Ferreira, eu sei que você está ávido por comentar. Já A prepara aí. Europa, o liberalismo teológico nasceu na Europa. Aí vai para os Estados Unidos. Quando chega no Brasil, Pastor, e nós meu comentávamos, bercinho. e nós comentávamos ali fora no cafezinho, né? Eu li uma matéria, tem mais ou menos 2 meses, em que alguns pesquisadores falam que até 2030, 35 no máximo, não haverá mais catolicismo romano na Europa. Estão falando Hoje, por exemplo, da tem precursora. muitas igrejas que viraram boate, viraram casas noturnas na Europa. Se transformaram. Esse é o grande problema. A gente vê uma bênção, o cristianismo se expandindo, e o próprio apóstolo Paulo, eu não sei se é em 1 Coríntios, que ele diz o seguinte: importa que Cristo seja pregado por inveja, por contenda, seja por qual razão, o evangelho, que Cristo seja pregado. Porque essas pessoas que ouviram hoje o evangelho, apesar de estarem torcendo, elas não terão desculpas. Sim, Agora, por outro lado, a gente vê ouviu. esse crescimento avassalador, exponencial, com os bons olhos e com maus olhos. Isso. É só nos voltarmos para o 4º século. Quando Constantino começa, porque a sua mulher era cristã, Sim. então ele afrouxou a questão das perseguições, mas 70 anos depois, Ele o se converte ao cristianismo, cristianismo, leva toda a corte. né, que nem foi por ele, mas depois dele foi reconhecido como a religião do Estado. Sim. Então, quando o cristianismo é reconhecido como a religião do Estado, começa o problema. Porque o sincretismo religioso entrou e hoje a gente não sabe toda quem essa é. mistura que... Toda essa mistura, essa bagunça, e quando alguém apronta, eles nivelam por baixo. Porque a mídia, as pessoas que são os críticos da igreja, não vai dizer foi o pastor fulano de tal, foi a igreja tal. Não. Os evangélicos. Os evangélicos. Sim. E às vezes sobra até para a igreja católica mesmo, a igreja católica. Como os casos, por exemplo, de pedofilia nos Estados Unidos, que foram acobertados por anos. Teve até um filme de Hollywood, né? Que falou sobre esses casos que foram acobertados. Depois, através da investigação, levantou-se uma grande... Quer dizer, muitos coroinhas, né? Acho que é isso o nome, coroinhas, foram molestados. E aí se torna... Spotlight, Segredos Revelados. É um filme de Hollywood que fala com base na situação que houve lá, e muitos bispos foram transferidos, não foram expulsos da igreja, mas foram transferidos, e esses rapazes e até meninas, até hoje, São traumas. convivem com traumas religiosos, convivem com a depressão, muitos cometeram suicídio. Lá no Spotlight fala muito sobre isso, é um filme, estou dando a dica aqui, né? Spotlight, Segredos Revelados, com Michael Keaton. A pedofilia, e não somente isso, a gente tem que denunciar.
E Paulo dava Claro, nome aos bois, ele não deixava, não passava pano, Não, não. Tem que denunciar, porque as pessoas precisam saber que a igreja é um hospital. E num hospital você tem gente de todo tipo. Sempre falo isso. Você tem gente de todo tipo. Então hoje, um dos maiores problemas que eu tenho visto é a questão da pedofilia, da pornografia, mas existe um outro tipo de líder nas igrejas, pastor. Chama-se aquele líder que sofre do chamado transtorno narcisista. Narcisista. Mas tem um outro nome, é o transtorno de personalidade narcisista. É aquela pessoa que está acima de qualquer suspeita, pastor. Um líder quando você vai ver, ele tem uma ótima aparência. Ótima, tem acima de qualquer suspeita. Tem conteúdo. Justamente. É polido. Isso. Mas tudo é para benefício próprio. Mas ele não tem empatia. Não tem empatia. Ele não tem empatia, ele não tem sentimento. Não. Ele está vivendo para ele e ele está muito preocupado com a imagem dele. Então ele vai fazer de tudo nas escondidas. Há pouco tempo atrás, um pastor famosíssimo, né? Estava convivendo com a mulher de um membro que ele batizou há mais de 10 anos. Com a mulher dele, numa liderança, numa grande igreja, e convivendo com a mulher do membro. E outros que desgraçaram igrejas, acabaram o casamento. E outra, eles não têm sentimento. Então eles acabam com um casamento aqui, com uma igreja aqui, eles vão para outra ali. E vão indo, porque eles são pessoas que precisam ser tratadas só pelo Espírito Santo, porque do ponto de vista científico não tem cura. São incuráveis. Então hoje existe isso na igreja. E é um problema sério. E as pessoas precisam estar espertas. E eu até recomendo, muitas vezes, a mulher recebeu lá uma ligação, uma mensagem de WhatsApp. Hoje com o WhatsApp, com a tecnologia, isso aí se tornou muito fácil. Recebeu uma mensagem, o camarada vai lá, entra num perfil dela lá, do Facebook, sei lá do que, Instagram, pega uma foto, nossa, linda, top, você tá demais. E aí ele começa, uma mensagem aqui, outra mensagem ali, daqui a pouco. Então recebeu mensagem, mostra pro seu marido. Denuncie, igual há pouco tempo atrás. Nós tivemos um caso recente agora de um pastor na faixa dos 40 anos, em que nós até comentamos um podcast nosso. Ele foi investigado pela Polícia Civil e foi preso. Ele estava paquerando uma adolescente de 16 anos. Pois é. É escandaloso, não é? E a menina printou todas as mensagens, porque ele mandou uma mensagem assédio moral, né? de madrugada, porque ela tinha terminado com o namorado dela, e ele, como é que você tá? Não, eu tô bem, tô me recuperando. Só que às 3 horas da manhã ele mandou mensagem pra ela. Olha. Estou orando por você e tal. Muita preocupação, né? Cabra safada. Meu Deus. Aí você fala, de certa forma, pastor César, o desigrejado parece que tem um pouquinho de razão ali. Não, eu diria que ele tem toda a razão. Deixa eu ler a frase dessa por razão. Favor. Guarda aí, tá? Olha aí. Essa frase da pesquisa, tá? Nesse sentido, a desvinculação institucional representa um protesto dos desigrejados contra as estruturas que se deixaram perverter ou que abandonaram os valores centrais do evangelho. Comente, pastor. Eu diria que ele tem toda a razão, mas o modus operandi que precisa ser revisto. Porque quando é um desigrejado que foi vítima de abuso, de espoliação, coisas desse tipo, realmente ele precisa se recolher para se recompor, Sim. Né? Tipo ser atropelado por uma pessoa que ele acreditou. E depois, o que acontece com o desigrejado é o ressentimento, isso que é o perigo. Ele começa a retroalimentar um sentimento de amargura. Aí que está o problema. Às vezes é legítima a queixa. E a gente nem está discutindo isso. É tanto que a gente está colocando na mesa isso. Mas eu vejo que essa dor pode levar esse indivíduo a uma posição muito complicada. E a gente não está dizendo aqui, pessoal, isso é bom que se diga, que igreja é uma referência exclusiva de um prédio onde a gente se reúne. A gente não está falando isso. Nós estamos falando, sim, de uma comunidade de fé que, inclusive, se reúne num prédio, num salão, enfim. Mas o movimento dos desigrejados, enquanto movimento, eu colocaria um outro elemento também aí, que eu estava lendo uma matéria sobre essa geração que tem um nome, não lembro se é Y. É uma geração que não cria raiz.
seja em emprego, não fica 1 ano, 2, quer mudar, porque é um novo modelo de Nômade. Exatamente. Então, não se espere dessa nova geração vínculos profundos, como foi no passado recente, que o indivíduo se aposentava numa mesma empresa, trabalhando lá 50 anos, feliz da vida, e que a gente analisava a vida, nesse contexto aí recente, a partir do passado. Então, você procurava no passado informação para pensar no futuro. Hoje, essa geração do Vale do Silício pensa 50 anos na frente. Está nem aí para o passado. Então, existe também um fator sócio e antropológico que faz parte desse novo contexto. E que acaba que os desigrejados fazem eco para aqueles que nem estão pensando em romper com as instituições, mas ouvindo esse pessoal faz sentido. Eu tô bem, olha que legal, eu tô bem a você. Faz sentido. Mas considerando o que está sendo colocado aqui, concordo com o desigrejado que se afasta porque está decepcionado, está machucado, traumatizado às vezes, vai precisar de terapia, de acompanhamento médico, dependendo da escala desse trauma. Mas também eu digo para você, não tenha nunca mais uma visão romantizada da igreja. Eu fiz um trabalho uma vez com uma turma de teologia sobre Atos dos Apóstolos e fiquei, assim, passado com mais de 50% do trabalho desse pessoal quando eu fui corrigir. Era um resumo do livro de Atos dos Apóstolos. E o que eu li nesses resumos era uma igreja que eu não vejo em Atos. Atos é uma igreja pujante, poderosa no Espírito Santo e tudo mais, movida pelo Espírito Santo, mas com muitos problemas, como hoje. Mas aquele que tem um olhar romântico da Bíblia, no sentido de achar que as igrejas do primeiro século, pastoreadas por Paulo, por João, por sei lá quem... Não tinham problemas, né? Eram perfeitas. Ele fala até lá, né, Elias? Exatamente. Então, o que acontece? Coríntios. Essa visão romantizada, tem pessoas que não romantizam a Bíblia, mas romantizam os meus velhos tempos, aquilo sim que era a igreja. Hoje, pelo amor de Deus, igreja sempre teve problemas. Sempre. São uma agremiação, uma confraria de pessoas doentes, com problemas sérios. Eu digo também, pastor Elias, a pessoa quer uma igreja saudável com uma família destruída. Quer uma igreja impecável no pós-queda. Só Adão e Eva, antes da queda, congregaram na Churchill perfeita. Garden. Poxa. Garden. Exatamente. Perfect Church. Isso. Perfect Church. Agora, queridos, é isso aqui. É só o sangue de Jesus. Mas posso falar, os desigrejados não estão decepcionados com os membros da igreja. Você pode observar isso. É a realidade. Claro. Porque, olha, quando, irmão, vamos supor, temos uma igreja lá com 500 membros. Aí um membro da igreja deslizou, adulterou. O que é que a comunidade toda faz? Meus irmãos, vamos ajudar o nosso irmão, ele teve uma fraqueza e tal, todo mundo dá aquele apoio. Mas e se é a liderança, o pastor que fez o mesmo? Sangue de Jesus causa o escândalo. Se é um irmão, ele não vai causar o escândalo que o líder causaria. Por isso que eu volto a dizer, o problema não é a igreja. Pode analisar a reclamação dos desigrejados. Não é da igreja, do povo leigo, é da liderança. Sim. E aí qual é o problema? Eu quero que Deus me ajude a ser isso aqui que Paulo disse. Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas vezes, o que a gente faz? Não olhem para mim, olhem para Jesus. Sim. Essa é a maior pregação furada que existe da liderança. Sim. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Paulo disse o contrário, olhem para mim. Pedro disse isso para o paralítico também, olhe para nós. Olhe para nós. Agora, Paulo diz isso no sentido de ortopraxia, porque às vezes nós nos preocupamos com a ortodoxia. A ortodoxia, a doutrina é correta, mas a ortopraxia foi pro latão do lixo. Vivemos pouco daquilo que ensinamos. Acho que é preciso viver mais do que ensinar mais. Porque quando você tem um ensino... aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós pregamos. Ou então você prega, porque o Espírito Santo pode te dar uma mensagem. Sim. E você ser surpreendido pela mensagem que você pregou. Fala, meu Deus, eu não estou vivendo isso aqui. Quando, por exemplo, Josias, voltando ao modelo do Antigo Testamento, a Bíblia havia sido escondida. Foram lá reformar o templo. Quando, de repente, o sacerdote encontrou
o livro perdido no templo, por conta de Manassés e por conta do filho dele. A Bíblia não estava sendo lida, que é a Torá. Mas quando encontra, aí Josias falou, leiam para mim. Quando começaram a ler a palavra, falou, uma desgraça, uma grande ira de Deus está vindo contra nós. Ele rasga suas vestes e vai buscar um profeta. Só que buscou um profeta, não encontrou. Encontrou quem? Uma profetisa, que estava lá nas partes baixas de Jerusalém. E a profetisa, diga para a pessoa que mandou vocês conversarem comigo, que vai ser isso. Então ele foi surpreendido pela palavra, impactado pela palavra. Sim. Então o pastor, muitas vezes, ele também precisa ser impactado pela palavra. Porque primeiro a palavra passa por mim e por você. E depois ela vai para o povo. E muitas vezes nós podemos ser surpreendidos. Então eu peço que o Senhor me dê graça. Eu não estou aqui me colocando como esse padrão, mas eu gostaria de ser esse padrão. Como Paulo diz para Timóteo, o que eu ser também desejo. Padrão dos fiéis. Eu acho interessante aqui, olha, Sim. na carta de recomendação... Ser exemplo dos fiéis. No trato, na caridade, aí você vai... O que eu gostaria de ler é esse daqui, de quando ele dá uma carta de recomendação para a igreja, para Timóteo, que estava indo para a igreja de Corinto, que estava cheia de problemas. Sim. Repleta de problemas. E era uma igreja, inclusive, de gente rica. De rico, de filósofos, de pensadores. Sim. Tinha problemas de toda sorte. E ele estava enviando um líder. E a recomendação que ele dá é o seguinte, ele começa aqui, olha. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados. Porque ele apresenta o perfil do apóstolo. Sofredor, como deixado por último, ridicularizado. Versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Olha o 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Imitem a mim. Sim. Não é olha para Jesus, imitem a mim. E logo no capítulo 11, 1, ele falou, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, parece-me que o pessoal tinha esquecido do comportamento de Paulo, e no versículo 17, ele diz o seguinte, primeiro ele diz, sede meus imitadores. Por esta causa, ou seja, por esse motivo, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Segundo, fiel no Senhor. Terceiro, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada Perfeito. igreja. Ele vai lembrar vocês da minha maneira de viver. Agora, por que ele disse isso? Porque ele anda igual eu ando. Sim. Ele é meu imitador. Perfeito. Ele vive. Então, o que nós estamos precisando hoje? E eu me incluo de líderes com esse perfil, que as pessoas possam olhar para você e falar, eu quero ser igual a esse pastor. Sermos cartas vivas, né? Vivas, eu quero ser igual a esse pastor. Então não adianta a gente se esconder, nós estamos nos escondendo atrás de Cristo no sentido negativo. Sim. Não olhe para mim não, olhe para Jesus. Mas como é que eu vou ver Jesus a não ser através de você? Pura verdade. Pastores, nosso tempo está já terminando, nós temos aí alguns minutinhos. Vamos começar com o pastor César e depois eu vou com você de novo. Pastor César, se tivesse ou tem ou terá um desigrejado, alguém que se decepcionou, que está nos assistindo, que está vendo esse podcast, que conselhos você daria de um caminho para um regresso, para um conserto, para mudar essa história na vida de alguém que está fora da igreja hoje, que precisa? Que conselhos você validaria para essa pessoa que está te vendo agora? Olha, eu diria o seguinte, nós precisamos voltar à palavra de Deus, né? Primeiro voltar à palavra de Deus, olhando com esse olhar que o pastor Elias trouxe para nós, Perfeito. Alguns textos que são tão claros, que são tão, colocando assim, atuais para esses problemas que a gente está levantando aqui. Então assim, meu irmão ou minha irmã, volte os teus olhos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é luz. Ela nos dá direção. Ela nos exorta. Então, busque, através da palavra de Deus, um direcionamento. Se o teu caso, de repente, é legítimo, no sentido de que a liderança, eu concordo em número, gênero e grau, que o pastor Elias está falando, que é problema de liderança mesmo. Se a liderança quebrou o seu coração, que você ore ao Senhor
E eu tenho certeza que Deus é capaz de enviar alguém maduro, sério, né, seja uma serva de Deus ou um servo de Deus, que possa de alguma maneira te aconselhar e, através do discernimento do Espírito Santo, ajudar você nesse processo de restauração. Porque a amargura, ela vai jogar você também numa situação complicadíssima e muito arriscada. Porque uma coisa que o diabo falou para o homem no início, lá no momento da queda, foi: você será como Deus. A proposta do diabo é que a gente acredite na mentira da autonomia, de vivermos descolados da realidade da palavra de Deus. Então, o primeiro movimento que o diabo faz no Éden se você experimentar isso, você não vai morrer e você será como Deus. Ou seja, desacreditando a palavra do Senhor. Então, o meu conselho é esse: volte os teus olhos à palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir você novamente. Não estou dizendo com isso que você, que é um desigrejado, como a gente procurou aqui, estratificar, para não colocar tudo num pacote só. Porque existem desigrejados, sim, que são militantes, ideológicos, que fazem um movimento realmente assim, apóstata, eu diria. Não estou falando para você nesse sentido, mas eu tenho certeza que Deus pode usar esse programa, com as várias nuances que a gente tentou apresentar aqui. São muitas, né? São muitas. Para iluminar o teu coração e o Espírito Santo te conduzir novamente a uma congregação saudável. E a gente não está dizendo que a igreja salva, mas assim como Noé precisou ficar um tempo dentro da arca, fétida por conta do dilúvio, existem muitos maus cheiros também nas igrejas, mas o Senhor conhece aqueles que são seus, né? Claro. E eu sei que o Espírito Santo é capaz de cuidar do teu coração, meu irmão, minha irmã e família também que nos assistem. Glórias a Deus. Pastor Elias, em 1993, Malcolm Smith escreveu Esgotamento Espiritual, pela Editora Vida. Eu não sei se esse livro ainda está em edição. Acho que aparece um palito de fósforo queimando, queimado, né? assim, torto, né? Queimou e se desgastou. Ele falava um pouco disso já na época, em 1993. O livro foi escrito num contexto americano, mas tinha tudo a ver com a nossa realidade brasileira também. O que você diria, então, como assim também fez o pastor César, para essa pessoa que se desigrejou pelo trauma, foi ferida em nome de Deus dentro de uma igreja? E o que o senhor diria também para esse desigrejado, que o César também disse, intencional, maldoso, que usa a rede social para ferir a igreja? Então eu queria que você fizesse essa separação, porque, como ele bem disse, tem duas situações, né? Uhum. O militante e o arrebentado. Fala para o militante e fala para o arrebentado. Bom, para esse militante ideológico desigrejado, você está militando não é contra a igreja, é contra o próprio Cristo. Quando Paulo perseguia a igreja... Por mais que a igreja tenha erros. Justamente. Como instituição. Quando Paulo... Que os líderes errem, né? Quando Paulo perseguia, Saulo perseguia, que é o mesmo Paulo, perseguia a igreja, o Senhor Jesus se depara com ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então você está perseguindo Cristo. Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está batendo de frente com os aguilhões. E o teu dia vai chegar. Você se converta ou você será convertido no lago de fogo. Tenha certeza disso. Então, para você, fica essa mensagem. Para militante, não tem escusas. Não tem. Ou você se converte, porque você não está batalhando contra um pastor. Volta. Que às vezes você está com raiva de algum pastor, está com ódio de algum pastor, e você está guerreando contra ele. Para você, Jesus vai tratar com a sua vida, porque você está lutando contra a menina dos olhos de Deus, que é a sua igreja, e Jesus é o cabeça da igreja. Então, preste atenção nisso. Agora, existem outros que estão aí frustrados, foram decepcionados. Às vezes, seja honesto, faça um autoexame. Às vezes a pessoa queria uma coisa e que não era o momento, e o pastor o disciplinou ou afastou de alguma atividade. Ele ficou chateado.
né? Isso acontece muito com músico. Ou teve faísca com outros membros, briga de grupos. Justamente, Às ou vezes questão acontece. de posição de liderança. Sim. Eu sou músico, eu sei que músico é muito melindrado. Você mexeu nessa caixinha de ouro dele aí. Que instrumento você toca, pastor? É palheta. Olha, feira. Palheta. Legal, hein? Então, o que que ocorre? Aí mexeu, você vai ficar triste, você era o maestro do coral, te tiraram da frente do coral, Ficou como segundo, como ficou terceiro? como segundo, sentiu-se injustiçado. E às vezes foi até uma Trauma fofoca mesmo ali, o pastor não vigiou. Como Davi, por exemplo. Sim. Davi, naquele problema ali do Mefibosete. Quando veio, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Que era servo de Mefibosete. Eu esqueci o nome dele agora. O servo de Mefibosete, ele chega e conta uma história para Davi, que estava foragido por conta do filho dele, Absalão, e esse camarada aproveita a circunstância, Mefibosete estava lá, ele era legítimo herdeiro do trono, neto de Saul, e aí Davi, ao invés de ouvir o que Mefibosete tinha para dizer, simplesmente tomou uma decisão precipitada que depois ele ficou conhecendo a verdade. Pode ocorrer? Um pastor pode errar. Pode errar. Ele pode ouvir, às vezes, demais, ou então não peneirar. Questão de fofoca na igreja. De fofoca, pode briga de acontecer. grupos, essas coisas. E ele ser levado por esse sentimento e agir de uma forma errada com o membro. E aquele membro fala, poxa vida, o pastor fez isso. Ele sabia, às vezes o pastor não sabia, ele foi levado por uma circunstância, não orou, não buscou a Deus, como foi o caso de Josué. Vieram os gibeonitas e o enganaram, né? E homem de Deus, Josué. Homem de Deus, o líder, depois de Pode acontecer. Pode acontecer. E aí a pessoa fica decepcionada, chateada, não quer mais ir para a igreja, se sentiu injustiçada e cai fora. Ou o marido foi traído, ou a mulher foi traída, ou o filho. Não quero mais saber de igreja. Nunca mais Isso. saber de igreja. Às vezes aconteceu algum problema ali, ele não suportou, saiu. Digo para você uma coisa. Em primeiro lugar, a igreja, como já dissemos aqui, é a esposa de Cristo. Alguns chamam de noiva, mas é a esposa. Jesus já casou com essa esposa. Lá na cruz do Calvário ele assinou. Essa esposa está sendo aperfeiçoada. Então ela tem muitos problemas. Eu às vezes comparo, como já disse aqui, a igreja a um hospital. E no hospital você tem enfermeiros, você tem médicos, você tem todos os tipos de pessoas. Mas você tem pessoas com hipocondria. Pessoas que têm mania de doença, mas não está doente. Ainda que a hipocondria por si só já é, do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, já é um problema. Mas existem aquelas pessoas que têm acrofobia, outros estão com uma inflamação, outros com infecção, e tem aqueles que estão com câncer. Cada um precisa de um tipo de medicamento. E cada um precisa do médico. Estão precisando de médicos. Então você foi vitimado por uma situação, ou às vezes você se vitimizou também. E é bom que você faça essa reflexão. Então saiba que o Senhor Jesus Cristo jamais irá te decepcionar. Não era para ser assim, como disse aqui Tiago, não era para ser assim, mas infelizmente na igreja haverá líderes que decepcionam, que mentem, que furtam, que são, sabe, que vivem uma vida fora da prática da palavra de Deus, mas o seu alvo é o céu, o seu alvo é Cristo. Então nada pode te parar. Continue, ore em casa. Não deixe de ler a palavra de Deus. Se for necessário uma terapia, buscar um psiquiatra, um psicólogo, busque ajuda, principalmente se for um psicólogo cristão, né? Preferência. De preferência, tá entendendo? Uma pessoa séria, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E procure uma igreja que realmente você possa se identificar no sentido de não ter esse tipo de liderança. Agora, sabendo que às vezes pode não ter uma liderança, mas pode ter uma pessoa. Então, e não se esqueça daquilo que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4. Haverá homens amantes de si mesmo, haverá pessoas que quererão fazer negócio de você, que vão te decepcionar. Mas Jesus é o amigo que jamais vai te decepcionar. O seu alvo é aquele de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me é guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Sim. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Fique firme na presença de Deus, busque a ajuda que você precisar, se una com alguns irmãos que realmente são de confiança, busque uma liderança de confiança e Deus será contigo e Ele vai te abençoar. Glórias a Deus. Pastor Elias, acho que essa obra sua aí, ó, pode comentar,
os pregadores dizem, mas a Até Bíblia me não esqueci, diz. acredita? Ela tem tudo a ver com o que a gente está falando, não? Verdade. Porque às vezes a pessoa ouve coisas que estão sendo ditas sem o contexto bíblico adequado. Comenta pra gente essa obra e também essas outras duas que estão aqui na mesa. Então, esta obra, Os Pregadores Dizem, mas a Bíblia não diz, já é uma segunda edição. Nós catalogamos 80 coisas que os pregadores afirmam que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. É muito interessante, são 328 páginas. Fora ele, nós temos uma coleção que é Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, volume 2, 3, 4 e 5. São questões polêmicas da Bíblia que os materialistas, os críticos da palavra de Deus, usam para dizer que a Bíblia está repleta de contradição e cheia de erros, mas quando na verdade não são erros e não são contradições, são aparentes contradições. E nós procuramos dar uma resposta apologética e bíblica para estas aparentes contradições. Fantástica essa obra. Então nós temos 5, e fora isso nós temos aqui um dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas com 1.168 páginas. Aqui nós trazemos expressões idiomáticas, um pouco de linguística, direito romano, etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses com significado. E quando você recebe o nosso kit, que são 7 obras, contando com esse dicionário, só esse dicionário sem desconto custa 360. Mas quando você leva todas as obras, tem obras aqui de 320 páginas, 328, 480, 496 páginas e esse com 1.168. Você levando essas obras, você vai pagar R$480 no Pix. Ou até 10 parcelas de R$54. Se for 10, 10,54. Aí você recebe um curso de hebraico, só o curso de hebraico 680. Para você adquirir, basta você entrar em contato pelo 0 operadora 11 949 01 6633. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 932 79 3001. Deixa o seu Instagram. Ao Instagram, @PR Elias Soares. Ou YouTube. Soares Oficial, né? Oficial Elias Soares Oficial Tem canal também no YouTube. Pastores, chegamos ao final. O tempo aqui é nosso amigo, né? Ao contrário do que o pessoal diz, né? Sim. Tempo não é nosso inimigo, é nosso amigo, né? Faz a gente trabalhar dentro dessa questão. Mas olha, hoje foi um programa incrível. Louvo a Deus pela sua vida, pastor César. Amém. Como Alegria sempre. estar aqui. Pastor Elias, segunda vez aqui no programa. O senhor também abrilhantou demais esse nosso bate-papo aqui sadio. E quem ganha? O internauta e o reino de Deus. Porque nós estamos aqui levando coisa séria, informação séria, para ajudar você que está precisando. Então, se você gostou desse episódio, peço a você que assista até o final, tá bom? Tem que chegar no finalzinho. 95% ali já o YouTube já considera. Mas o importante é você compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir uma palavra abençoadora como essa. E o Café com Deus chega ao final. Até o próximo, se Deus quiser. Um beijo nos vossos corações. Tchau.